quem está em Jerusalém, agora numa interpretação espiritual, não deve descer para Jericó. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, olha o que está escrito em Isaías 4, verso de número 3. Está escrito que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Então quem está em Jerusalém, que não desça para Jericó. E num campo espiritual, para você entender melhor, Jericó representa esse mundo cheio de pecados, de prazeres, de delitos. E quem está na Jerusalém de Deus, Jerusalém quer dizer casa de Deus, lugar da santificação, lugar da onde você desfruta da presença de Deus, tem respostas das suas orações. Você vê que judeus naquela época estavam lá para o Egito, tinha judeu lá na Babilônia, mas quando eles iam orar, o que os judeus faziam? Viravam o rosto para Jerusalém, como Daniel fazia sempre essas orações, mas virava o rosto para Jerusalém. Só de virar o rosto e orar, as orações eram atendidas. Por quê? Porque era de Jerusalém que emanava a bênção. Então veja bem, quem está em Jerusalém não deve descer para Jericó. Por quê? Porque você incorre no risco de cair nas mãos dos salteadores. Pastor, quem são os salteadores aí? O diabo, nosso grande inimigo. E você vê que quando uma pessoa sai de Jerusalém, quando uma pessoa sai da igreja, quando uma pessoa deixa Jesus, tão logo você vê a imundícia e a impureza do pecado, começa a dominar a vida dessa pessoa. De repente, ou daqui mais um tempo, ela fica refém do inimigo, refém de uma situação. Quantas pessoas que saíram da igreja, que deixaram a Cristo, hoje estão no submundo das drogas, estão vivendo uma vida de pecados e prazeres mundanos. Por quê? Porque deixaram Jerusalém. E a Bíblia diz, que o homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. E o que os salteadores faziam? Eles sabiam que eles desciam para fazer as suas compras ali, eles ficavam à beira do caminho, escondido. Quando o peregrino passava, quando o viajante passava, eles roubavam, matavam muitos, e quando não matava alguns, deixava entre a vida e a morte. E foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Ele descia de Jerusalém para Jericó, e a Bíblia diz que ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, ou seja, ele estava levando muita grana, tirou tudo que ele tinha, espancou ele, bateu, machucou muito ele, e eles se retiraram, deixando ele semi-morto. Ou seja, nós já batemos tanto nele, que ele está morrendo já, está morrendo, deixou ele lá morrendo, semi-morto, ou seja, entre a vida e a morte. Agora, vem uma história aqui intrigante. Por quê? Porque quando aqueles salteadores roubam esse homem e o deixa ali no caminho, entre a morte e a vida, naquela mesma ocasião, naquele ínterim, de tempo, a Bíblia diz que descia ali um sacerdote. Eu pergunto para você, quem é o sacerdote aqui? Você vê que o intérprete da lei pergunta para Jesus quem era o seu próximo.
Primeiro, o que farei para herdar a vida eterna. Depois ele pegou, era religioso, um intérprete da lei. Aí vem quem? Um sacerdote, o maioral da lei. O sacerdote eram os representantes da lei. O bam. O sacerdote aqui, irmão, eram os representantes da lei. Aí Jesus, para ilustrar, a Bíblia diz, Jesus dizendo, na mesma ocasião, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Descia. Você vê, ele saiu de Jerusalém e ele descia para Jericó, o sacerdote. E aí, olha o que o sacerdote faz. E vendo, ele passa de largo. Ou seja, ele até abre o caminho. Está machucado, está morrendo, deixa morrer. Mas, meu Deus, ele não era o representante da lei. O sacerdote era o que representava legalmente a lei. Tem tantas referências. Hebreus capítulo 5, versos 1 e 2. Fala que o sacerdote, sumo sacerdote, eles eram tomados dentre os homens e constituídos a favor dos homens. Se era constituído a favor dos homens, porque ele passa de largo e não se compadece daquele homem entre a vida e a morte? Aí tem um grande ensinamento para mim e para você. Que religião não pode fazer nada para as pessoas. Cuidado para a gente não se grudar numa religião, ou numa placa denominacional, ou no nome da nossa denominação, e dizer que eu sou membro da igreja fulana de tal, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou membro da Lagoinha, eu sou membro da não sei do que. Irmão, isso, para Deus, isso não resolve. Você tem que ser participante da igreja universal de Cristo na terra. E não é da que eu estou falando, da igreja universal de Cristo na terra. Uma igreja só. Jesus não tem 10 igrejas, Jesus tem uma igreja. Uma igreja. E o que me assusta é que o sacerdote representava a lei, só que ele passa e vê o homem todo machucado. E a Bíblia faz questão em dizer, Jesus dizendo, e passou de largo. Sabe, aquele camarada passou de fininho, passou de fininho. Estou com pressa, não dá para. Ele passou de fininho. Foi só ele que fez isso? Não. Jesus disse no verso seguinte, de igual modo, também um levita. E de igual modo, também um levita. Quem são os levitas? Os levitas eram homens associados nos serviços de Deus. Eram homens extremamente religiosos, tá? Eles representavam todo o ministério de louvor e adoração no templo. Só que se esquecem das vidas que necessitam de Deus. E a Bíblia diz, de igual modo também, um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Os levitas eram músicos, os filhos de Levi. E às vezes a gente fala, hoje, anuncia, os levitas, na verdade não tem levitas hoje. Não, hoje não tem levitas. Às vezes a gente até fala de uma maneira errônea, mas biblicamente falando, tem pessoas que são escolhidas e chamadas por Deus para atuar
no ministério de adoração e de louvor. Mas com esse título levita, não tem. Porque levita eram os filhos de Levi, escolhidos para ficar no templo. Eles eram até assalariados junto com o sacerdote para servir no templo. Eles tanto davam aula de música, como eles eram, por exemplo, Asaf, Salmo 73. Além de músico, Asaf ele ministrava regendo um coral. Ele compunha os louvores e ensinava música. Os levitas. Então, eram pessoas extremamente religiosas. E hoje não tem levita. Hoje tem pessoas com dom de louvar a Deus, que Deus usa na área musical, na área de adoração. E só que aqui você vê que muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o seu ministério de louvor e de adoração, e elas esquecem de vidas que necessitam de Deus, de socorro e de ajuda. Adoradores que querem, cantar bem, tocar bem, dançar bem, mas não fazem o bem a quem precisa. Adoradores que querem estar no altar ministrando as suas vidas, mas não estão no altar de Deus em obediência. Querem ministrar, querem cantar, querem louvar, só que não tem aquele compromisso de ajudar alguém, de trazer alguém para a igreja, de ser um ganhador de alma, de estender, porque o teor desta parábola, o mais principal dessa parábola aí, que Jesus deixa esse ensinamento, é você ter misericórdia dos que estão caídos e machucados, feridos pelo pecado, e você os conduzir a Deus. Esse é o bom samaritano. Aqueles que pegam os machucados da vida, os que estão, não é aqui um ensino para alguém sair, eu vou ganhar a salvação porque eu estou fazendo o bem. Hoje tem até hospitais com esse nome, Bom Samaritano. Hoje tem até, lá em Curitiba mesmo tem um. Hospital Bom Samaritano. Parece que São Paulo, outra cidade aí tem também. Tem casas de recuperação, tem muita coisa. Agora, será que está vivendo a realidade da parábola para a qual Jesus contou essa parábola? Está vivendo essas realidades? Se não estiver vivendo, não vale nada. Isso aqui é muito sério, gente. Se a gente aplicar o que Jesus ensinou aqui, nós vamos ser perfeitos ganhadores de alma para Jesus, se a gente aplicar o que Jesus estava ensinando aqui. Olha para cá. Passou primeiro o sacerdote, viu o homem machucado e ele passa de largo. Vem o levita igualmente, vê o homem, vê que não tem desculpa. Eu não vi. Viu sim, meu irmão. Quantas vezes você passa aí, você vê. Hoje eu estava aí fazendo academia. Aí eu não perco a oportunidade. Rapaz, você precisa de Jesus. Não importa se é o dono da academia, tu precisa. Pastor, eu preciso mesmo. E você, menina, você já foi da igreja, hein? Você está afastada. Faz tempo que eu não vou. Precisa voltar para Jesus. Jesus está vindo aí. E se você... Irmão, a gente não pode perder a oportunidade. A gente tem que falar de Jesus. Você falar que ama alguém, trabalha o dia inteiro com essa pessoa e não tem coragem de abrir a sua boca para falar de Jesus para ela, você é hipócrita e um tremendo religioso. Se você conviver com uma pessoa o dia todo e não falar nada de Jesus para ela, você é o maior hipócrita que eu conheço. Não tem outro. O dia inteiro. Eu fiquei hoje 1 hora no lugar, não sei para quantos que eu falei. Você
Se você não exercer o que a parábola aqui está ensinando, você é mais um religioso. Você representa o sacerdote que vê, não estou nem aí, né? E você passa de largo. Aí você vê, é o levita, vê a pessoa carente. Deus te deu uma oportunidade para você falar do amor dele, para você falar de Cristo. Você é um servo de Deus e você viveu ou conviveu com a pessoa o dia todo, a semana inteira, o mês inteiro e não falou de Jesus para ela. Sabe que tem gente assim? Eu me lembro que teve um batismo que uma certa feita nós fizemos numa igreja grande que eu pastoreava, parece que foi em Juquiá, tinha mais de 2.000 membros aquela igreja, era 24 congregações e mais a sede. E aí uma certa feita nós tivemos um batismo lá de 80, 90 pessoas, vinha todas as congregações. Aí veio um irmão lá, aí depois eu fiquei sabendo que esse irmão que foi batizado naquele dia, aí ele viu um outro irmão que trabalhava com ele, aí ele viu e falou, poxa, o irmão trabalha comigo. Aí depois que ele batizou tudo, ele foi lá, abraçou aquele irmão e disse, rapaz, eu trabalho com você tantos anos, você nunca falou que era cristão, você nunca falou que era crente, mas mesmo assim esse novo foi lá, abraçou, ele molhou ele tudo, né? Porque veio com capa e tudo, todo molhado, abraçou. Aí eu fiquei sabendo dessa história. Trabalhava mais de 3 anos na empresa com essa pessoa, com o novo convertido, e nunca falou que era cristão. Rapaz, eu nunca fiquei sabendo que você era cristão. Aceitei Jesus aí faz pouco tempo e estou me batizando agora. Eu falei, não é porque... Aí ele deu um discurso, não é porque é empresa, né? Empresa a gente não pode... pelo amor de Deus, irmão. Então, isso é um tremendo religioso e fariseu. Olha para cá, Jesus aqui, o que ele faz? Ele fala do bom samaritano, que não era judeu, tá? Que não era judeu e que eram inimigos do povo de Deus. Só que teve um comportamento completamente diferente. Aí Jesus disse aqui no verso 33, mais um samaritano que ia de viagem, não diz que ele descia, igual o sacerdote e o levita, mas ele ia, ou seja, ele ia para Jerusalém. Ele não descia, ele estava indo para Jerusalém. Mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele. Olha aí, era inimigo. E o homem caído aqui era um judeu. Mas olha o que Jesus exemplifica aqui. Mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Gente, isso aqui é extraordinário. Era um samaritano, não tinha, olha, eles viviam brigando, eram vizinhos, porque samaritano também é judeu, era vizinho. Só que viviam brigando. Só que, na hora de prestar ajuda, de ajudar, de compadecer-se, olha a atitude do samaritano. Ele chega, a Bíblia diz que ele vê o homem machucado, quem sabe estava dando seus últimos fôlegos, porque nesse ínterim já tinha passado o sacerdote, já tinha passado o levita, e o homem estava morrendo. Aí diz que chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e fez o que? Diz a Bíblia, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, que pegou depressa ali, olha, óleos de curativos, tinha naquela época muito disso, né? Você pegava lá em Jericó, comprava esses óleos que tinha poder curativo, vinhos, que representa aqui, espiritualmente falando, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, diz que ele atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Que mais?
e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem. E fez o que mais? E cuidou dele. A estalagem aqui, você sabe que representa a igreja. É quando se traz pessoa para a igreja, e aí a gente vai cuidar dessas pessoas. A gente cuida. Vem uma pessoa, aceita Cristo como Salvador e cai entre nós, não é só a obrigação do pastor, é de todos os membros da igreja, tá? Ajudar aquela pessoa, tá recém-chegada na igreja, é um recém-convertido, é um novo convertido. Vamos ajudar, ele desapareceu do culto. Vamos, não precisa nem, pastor, aquela pessoa. Não, vai lá você, traz um bom resultado. Pastor, estava desanimando, tá? Essa ovelha eu peguei aqui, estava querendo pular o carnaval, pastor. Eu peguei, né? Tem até um banner com isso, né? Peguei essa ovelha, estava querendo pular o curral. Peguei ela para a orelha, trouxe ela de volta. É assim o trabalho que nós devemos fazer. Aí o que ele faz? Exatamente isso. Ele procura uma estalagem, chega lá. Interessante que quando diz que ele colocou na sua cavalgadura, ele coloca o homem no seu animal e ele vai a pé, porque o homem não tinha condição de segurar. Então ele põe o homem na sua cavalgadura, certamente o homem debruça para frente, e ele em pé ali segurando a rédea daquele animal, ele vai caminhando a pé, e o outro na sela do animal, e vai até a estalagem. O que me chama a atenção é que no verso 35 diz: e partindo ao outro dia, o que ele faz? Tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro. Ele chega, ele estava de viagem, ele tinha que partir no dia seguinte. Chegou o dia seguinte, ele disse: como é que eu vou fazer? Não dá para levar esse homem machucado comigo, mas eu vou custear toda a despesa dele nessa estalagem. Seria hoje, nesse hotel. Ele vai ficar nesse hotel por minha conta, ou ele vai ficar nesse pronto-socorro, ou nesse hospital. E quem vai pagar toda a medicação, toda a estadia dele aqui, sou eu. Foi exatamente isso que o bom samaritano fez. A Bíblia diz que partindo ao outro dia, o que ele faz? Ele tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse-lhe: eu tenho que partir, não dá para ficar mais aqui, mas cuide dele. Está aqui, o dinheiro. E está aqui, quem sabe, o número do meu celular, do meu telefone. Cuida dele, porque o que demais gastares, se exceder o gasto desses 2 dinheiros aqui, pode ficar tranquilo. A despesa é por minha conta. Cuida dele, e o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, eu vou passar por aqui de novo. Pode ficar tranquilo que é por minha conta. Irmão, isso, pelo amor de Deus. Se o crente não entender o que Jesus está ensinando nessa parábola, ele está cego, espiritualmente falando. Jesus fala mais do que dar uma cesta básica, ou uma roupa para alguém, ou um prato de comida. Você pode dar um prato de comida para uma pessoa aí, e ela vai continuar perdida. Você dá um calçado, ela vai continuar perdida. O que Jesus agora quer ver a vida dela mudar, e ela deixar aí de ser um andarilho, de ser um beberrão, uma pessoa de má índole, é você levar essa palavra para a pessoa. Muda ela. A vida dela vai ser transformada. E ele faz exatamente isso. Os 2 dinheiros. Ele chega, dá, ele diz: e se gastar mais, eu te pagarei quando voltar. E aí eu penso, Jesus está voltando, sim ou não? E sabe o que esses 2 dinheiros aqui representam? Sabe o que esses 2 dinheiros aqui representam? Esses 2 dinheiros
eles representam 2 dias. Quantos dias? 2. Por quê? Porque 2 dinheiros é 2 dias de trabalho de um trabalhador. Está lá em Mateus capítulo 20, versos 1 e 2. Por exemplo, um trabalhador trabalhava e ele ganhava 1 dinheiro por dia. Está lá escrito. Ele ganhava 1 dinheiro por dia. Trabalhava 2 dias, ganhava quantos dinheiro? 2 dinheiro. Então esses 2 dinheiro representam o que então? 2 dias. Pastor, e 2 dias na Bíblia representa o que? 2000 anos. Quer ver? Abra lá, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se o homem tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, e o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Se 2 dinheiros representa 2 dias, e 2 dias representa 2000 anos, porque um dinheiro representa 1000 anos. 2 dinheiro, 2000 anos. Eu pergunto, que ano nós estamos hoje? 2022. Passou? Mas passou. É claro, o que a parábola diz? Pode passar. O que demais gastares. Olha a parábola como ela fecha com o assunto escatológico da volta de Cristo. Por isso que ele diz, eu vou passar por aqui. Quando eu voltar, pode pôr na minha conta. O que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então esses 2 dinheiros representam 2 dias. E 2 dias representa, se um dia representa 1000 anos, e 2 dinheiro representando 2 dias, representa 2000 anos, você vê, nós estamos no ano 2000, estamos em 2022. Jesus disse, e o que demais gastar, pode gastar um pouquinho mais de 1 dinheiro, ou 2 dinheiro, pode gastar um pouquinho mais, mas ele diz, eu te pagarei quando voltar. Você sabe que os 2000 anos aqui já passou. A gente tinha um adágio antigo, 1000 passará, mas 2000 não chegará. Chegou. Mas tem um grande ensinamento de Deus para nós aqui. Por quê? Porque preste atenção, a cada 2000 anos Deus faz um novo concerto, uma nova aliança com o seu povo. Por exemplo, de Adão até Noé, passaram-se aproximadamente, olha para cá, 2000 anos. O que é que Deus fez? Fez uma aliança com Noé e com a humanidade daquela época. Fez uma aliança, constrói a arca, porque é só através da arca vocês serão salvos e não perecerão sobre a água do dilúvio. De cada 2000 anos, Deus faz uma aliança com o homem. De Adão até Noé, passaram-se aproximadamente 2000 anos. Deus fez uma aliança com o povo, mandando que Noé construísse aquela arca para a salvação da humanidade. Só 8 foram salvos, que acreditaram. De Noé até Jesus, passaram-se aproximadamente mais 2000 anos. O que é que Deus fez? Fez novamente uma aliança com a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para cá. De Noé até Jesus, passaram-se aproximadamente mais 2000 anos. Deus fez uma nova aliança com a humanidade. E olha para cá. E de Jesus até agora, passaram-se mais 2000
anos. Mas por isso que o dinheiro da parábola aí pode ser gasto um pouquinho mais. Mas o que demais gastares, pode passar. Jesus fala que vai passar. O que demais gastar, eu te pagarei quando voltar. Irmão, Jesus vem ele diz lá em Apocalipse 22 e 10 ou 14, ele diz: eis que venho depressa, venho cedo, venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O dinheiro está sendo um pouquinho mais gasto, pode passar, mas eu tenho dito a vocês aqui, eu não tenho dúvida que nós hoje somos a igreja do arrebatamento, que a nossa geração hoje é a igreja do arrebatamento. Jesus está voltando. E para finalizar, quando Jesus fala para o hospedeiro cuidar daquele homem, e que na sua volta ele passaria ali e o pagaria. Aí, olha para fechar as cortinas da parábola, verso 36. Aí Jesus, depois que contou, ele diz: qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Você vê, ele não está falando qual é ele não fala de alimento, de comida. O que o homem precisava agora era de socorro, de misericórdia, de alguém cuidar das suas feridas, de alguém ter misericórdia dele. Aí Jesus pergunta: qual deles? Qual deles? Aí, verso 37, e ele disse: o que usou de misericórdia. Você vê que por isso que a Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Gente, se você vê o pecador do seu lado, precisando de Jesus, sabendo que se Jesus vir hoje, para onde essa pessoa vai? Eu ensinei aqui na segunda-feira, vai para onde? Uma pessoa que morre sem Jesus, vai para onde? Para o Hades, para o inferno. Você sabia que tem até parente seu que você hipocritamente diz: eu amo essa parente minha, mas nunca pegou o telefone para pregar para ela, nunca passou o portão da casa dela e diz: senta aí, porque eu vou abrir a Bíblia e vou falar a palavra de Deus para você, e você vai ter que me ouvir, porque eu te amo com amor verdadeiro, e eu não quero que você vá para o inferno, então eu quero que você vá para o céu. Senta aí e ouve a palavra. Você diz que ama o teu parente, mas se Jesus vier hoje e ele não é convertido, para onde ele vai? Vai para o inferno. E você, olha a hipocrisia nossa de falar que amamos alguém, e esse alguém pode morrer a qualquer, sem contar nessa possibilidade, porque às vezes a gente fala: Jesus voltar hoje, e se acontecer um acidente, ou essa pessoa ter um ataque à noite lá, morrer fulminantemente, para onde ela vai sem Jesus? Vai para o inferno. Por isso que Jesus fecha as cortinas dessa parábola aqui, dizendo: o que usou de misericórdia para com ele. Isso interpretou bem o religioso. O que usou de misericórdia? O que Jesus faz? Ele disse pois Jesus: vai e faze da mesma maneira, ou faze a mesma coisa. Fique em pé. Quantas vezes, gente, nós falamos que somos cristãos, mas Deus dá uma olhada assim para nós e diz: rapaz, tu está longe de ser um cristão verdadeiro, tu é independente, tu não abre a boca para ninguém para falar as minhas palavras, tu não fala do meu amor. Esses dias aqui eu estava falando de consagrar o nosso Facebook, a nossa rede social. Tem gente que me olhou com um olhão desse tamanho.
porque lá ele tem prazer de colocar lá nos seus status as suas fotos diante do espelho. Lá Fulimina, vai para lá. Né? Ela aposta. Só que você não vê nada de Jesus lá. Você não vê nada. Você não vê nada no perfil dela. Você não vê compartilhando uma coisa da igreja, compartilhando uma mensagem de Jesus. É só receita culinária, é só gracejo, é só foto diante do espelho, no status. Você não vê. E todavia diz que ama. E tem uns que depois vêm para a igreja, rapaz, e prega sobre amor, que ama. E aí Jesus olha assim e diz: tu está tão longe do reino do céu. Gente, vamos estudar mais a palavra. Tiago diz: não seja ouvintes da palavra, mas praticante da palavra. Vamos praticar a palavra. Não adianta ficar na teoria, falar que conhece a Cristo, mas não ter coragem de abrir a boca e falar para o teu vizinho, para o teu amigo, para a sua colega, lá na escola, lá no seu trabalho, aonde é que sabe, você não fala de Jesus. Mas eu não sei falar. Não sabe não? Eu já vi você falar. Como é que fala? Tem gente que diz que não sabe falar, mas fala do Corinthians, rapaz, tão bem. Você viu? Eu estava lá na academia, eu vi uns camaradas conversando lá. Rapaz, você viu lá o São Paulo lá, tá com um jogador novo. Eles falam. Como é que você não sabe falar de Jesus? Nós vamos cantar parte do louvor. Vamos ter a oração, Thaís? Daqui a pouco a oração.